Olá pessoal, boa noite. Bem-vindo ao nosso Política de Segunda. Hoje nós vamos falar de um tema que é muito importante, principalmente nesse momento em que a gente vive, né? Passamos aí por uma pandemia que ainda deixa suas consequências, mas é também ano eleitoral. A gente vai falar de emoções e política. O que isso tem a ver? Bom, primeiro, como eu disse, a gente acaba de passar por um período que é um pouco complicado se a gente pensar que muitas pessoas tiveram dificuldades no isolamento social, muitos de nós perdemos parentes, amigos, entes queridos, sem falar nas consequências econômicas, etc. Isso faz com que a gente já esteja vivendo um ambiente tenso. Né? Some-se a isso um ano eleitoral, onde a política vem para tentar te convencer a pensar naquilo que você precisa, mas também vem para debater vários dos problemas da nossa sociedade. Ora, e se a gente já tem problema na vida pessoal, imagina ainda vir candidatos e candidatas falando dos nossos problemas, daquilo que nos circula. A gente está vendo por aí muita gente com dificuldades financeiras, aumentou o número de pessoas passando fome, pessoas com dificuldade em relação ainda a conseguir emprego, algumas que perderam lá na pandemia também seus empregos e agora estão com dificuldade de recolocação no mercado. Tudo isso vira tensão, muita gente vem com ansiedade acumulada, vem com processos emocionais muito desgastantes. Então, nisso, quando a gente tem um ambiente de notícias ruins, né, de más notícias e dessa competitividade na política que faz com que a gente acabe sendo até mais agressivo, nós precisamos cuidar muito bem das nossas emoções. E nesse momento, a gente tem que também entender que as nossas emoções, elas podem tentar coordenar a nossa vida, elas podem tentar guiar as nossas vidas. E aí a gente toma uma decisão a partir de uma emoção. Eu vou votar no final do ano, eu vou escolher deputados, deputadas, senadores, senadoras, governadores, governadoras, presidentes. Então, o que será que a gente vai votar? Como será que a gente vai pensar? É a nossa emoção que vai conduzir? Então, vamos lá. Se o nosso ambiente emocional está conturbado, se a gente está cercado de emoções ruins, some-se a isso um cenário ruim, notícias ruins, a nossa tendência também é tomar decisões ruins. A gente acaba entrando no jogo do desgaste, acaba entrando num debate agressivo, acaba não pensando no próximo, acaba não conversando, não dialogando. Pior ainda, na política a gente carrega bandeiras. Né? Muitas vezes a gente já falou aqui que a ideologia é algo saudável. Defender suas ideias, suas propostas, contextualizar e saber o que você está defendendo é uma posição saudável. A gente só não pode ultrapassar o limite da responsabilidade. O que nós temos visto nos últimos anos? Uma agressividade, um certo ambiente de conflito. O conflito, ele se dá especialmente por a gente não aceitar a ideia do outro, que pode ser contrária. Na democracia, as ideias são contrárias e isso é saudável. O que não é saudável é passar do limite. Então vamos lá. Se a gente tem um ambiente emocionalmente perigoso e aí nós tomamos uma atitude agressiva, o que vai acabar acontecendo? Nós vamos ser violentos. A nossa convivência vai ser violenta. Isso começa onde? Começa no diálogo, no bate-papo, na capacidade de conversar, na capacidade de convencer. Gente, eu posso acreditar em coisas que você pode não acreditar. Isso é absolutamente normal. O que é importante? É a gente entender aquilo que a gente acredita. Na política é assim. Eu posso defender um ponto de vista, eu posso defender uma posição, e ela pode ser até polêmica em relação ao outro. De novo, ela só não pode ser agressiva nem defendida com que se ultrapasse o limite da boa convivência, do respeito. A gente tem que pensar que na democracia a gente também tem que fazer um exercício de paciência. Paciência e reflexão. Para isso a gente precisa controlar nossas emoções. E por isso esse papo de hoje. Né? Talvez seja a hora da gente pensar no nosso ambiente, talvez seja a hora da gente pensar com quem convive, talvez seja a hora também de perceber se quem a gente convive, nós conseguimos ter uma convivência saudável. Se eu não concordo muito com as ideias do outro e se isso está me fazendo mal, é claro que eu preciso me afastar, é claro que eu preciso refletir ou pelo menos tentar dialogar. Né? Só que muitas vezes a gente passa desse processo e a gente começa a pensar, não, é melhor confrontar. Né? O confronto, quando é de ideias e quando é na base do respeito, ele é saudável, nos faz crescer, mas o confronto na base da agressividade, do desrespeito,
da falta de conexão com o próximo, aí ele é ruim. Então vamos pensar nesse equilíbrio, vamos pensar em formas de se equilibrar. E sempre a gente diz, procure ajuda. As doenças emocionais, elas agem silenciosamente. Os processos emocionais são desgastantes porque muitas vezes a gente não enxerga. Então a gente precisa tomar cuidado. Existem profissionais na área da psicologia, na área da psiquiatria, você pode fazer análise, você pode procurar ajuda, mas também procure ajuda em você mesmo. Lembre-se, quando a gente fala em outubro que você vai tomar uma decisão importante para o país, significa que você tem sim uma grande responsabilidade, mas essa responsabilidade é compartilhada com outros milhões de eleitores e eleitoras. Então vamos levar essa condição da gente construir junto, da gente pensar junto no país, a um patamar onde eu possa me educar para saber o que eu estou fazendo, me proteger para não deixar que as minhas emoções me levem para o lado ruim e possa levar isso positivamente. Aí que vem. Que tal discutir o nosso país pensando naquilo que pode ser bom para ele? A gente sabe que tem muita coisa ruim. Então, para que falar de corrupção se a gente sabe que isso está historicamente construído e não construir um diálogo do que a gente pode fazer, por exemplo, para não ter corrupção? Como é que a gente pode agir? Como é que a gente pode ajudar? O exercício de ajudar o próximo, às vezes, nos faz crescer e entender que a gente consegue construir conexões positivas e essas conexões positivas podem ser, inclusive, exemplos para a vida política. Então, uma das coisas que a gente tem que pensar é, será que eu consigo me comportar melhor no ambiente político a partir de uma postura de paciência, mas também a partir da educação? A partir do momento que eu sei o que eu quero, a partir do momento que eu consigo compartilhar com o próximo o que eu quero, sim, faz esse exercício no teu bairro, na tua rua, conversa com teus amigos, pergunta, mas o que você quer? Esquece a posição, a tua ideia e escuta do próximo. O que ele quer? A partir da tua ideia, como é que você construiria? E vai pensando. Talvez a gente queira a mesma coisa, só esteja pensando em lados diferentes. E na democracia a gente não precisa pensar em lados, a gente precisa respeitar os lados. Mas estamos todos no mesmo país e temos que pensar juntos no que a gente quer no futuro. E quer saber mais sobre emoções e política? Acessa lá o nosso YouTube, é só procurar Cultura Política UDESC, que você vai achar no YouTube um canal onde tem todas as nossas lives. Hoje, dia 4/7, desculpe, hoje, dia 4/7, a gente teve uma live e está lá gravada no YouTube, falando sobre neuropolítica. E tem vários outros conteúdos que podem te interessar. Segue a gente também no Instagram, no @nispculturapolítica. Esse é o Política de Segunda. A gente volta toda segunda-feira trazendo aqui para você informações, debates, para você pensar e refletir sobre a política e o nosso dia a dia. Até a próxima.